A paz. Vamos continuar, né, nessa alegria, nessa presença do Senhor, nessa meditação da novena de Natal. Como eu disse, né, na meditação do primeiro encontro da novena do Natal, nós temos o livrinho da novena do Natal sendo vendido na nossa igreja, na capela, na paróquia. Você pode ir lá e adquirir, tá bom? E hoje nós vamos meditar o segundo dia da novena. Eu me chamo Luzinete, sou missionária e fundadora da Missão Aliança Sagrada Comunidade Católica. Nós estamos presentes aqui na Capela Santa Rita de Cássia e Paróquia Nossa Senhora das Graças, e o nosso pároco é o Frei Haroldo. E vamos viver esse tempo do advento, tempo da graça de Deus. Hoje nós vamos meditar o segundo dia da novena de Natal, que tem como tema, olha o segundo dia, São José, homem bom e solidário. Então, nós vamos meditar sobre a figura de São José. Como eu tinha falado, essa novena tem uma proposta, um alvo, que é fazer com que a gente busque ser melhor, que o nosso coração encontre a graça do renascimento. Renascer significa mudar, ter uma nova postura, ter uma nova direção, um novo pensamento. Um renascer significa você ter outra capacidade de pensar, de refletir, de acolher a vontade de Deus, de olhar o irmão, de perdoar. Mas isso nós temos que contar com a graça de Deus, não é mesmo? Então, para esse encontro, nós, diante das figuras do presépio que nós temos na nossa casa, diante dos irmãos próximos, com todo cuidado, aí, higienização por causa da pandemia que estamos vivendo, nós vamos então contemplar a figura de São José, que eu sei que tem muito a falar conosco, não é mesmo? Então é importante você ter esse acesso a São José. Olha que lindo, né? São José, que graça a postura de São José, né? Que bênção. Então, eu acolho você por essa bondade de estar caminhando conosco, de desejar que o seu coração seja, né, o nascimento do Natal, como nós vimos na novena passada, Maria, mãe da solidariedade, porque em primeiro lugar foi solidária ao plano de salvação. Ela poderia ter dito não, mas ela foi solidária ao plano de salvação, para depois ser solidária ao próximo, como ela foi com Isabel e com cada um de nós quando disse o sim. E hoje nós vamos refletir sobre São José, homem bom e solidário também, né? Então, vamos clamar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos dá esta decisão, nos dá esta graça de estarmos por inteiro naquele momento, meditando e refletindo, não é mesmo? Estar por inteiro é você estar com a mente e os pensamentos todos voltados para aqui, não é estar aqui presente pensando em outras coisas. Então, as outras coisas a gente entrega a Deus. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, apressai-vos a nos socorrer. Espírito Santo, amado e desejado, fica conosco para que possamos entender a sua vontade, na sua decisão de vir até nós, habitar o nosso meio e se fazer um de nós, para nos ensinar a sermos bons, para nos ensinarmos a sermos fiéis, para nos ensinarmos a sermos solidários. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o canto inicial que nós vamos ler, como nós já combinamos, é esse. Vinde alegre, cantemos a Deus, demos louvor. A um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Quis o Verbo Divino dar-vos nome de Pai, um glorioso destino para nós impetrai.
né? São José, a vós nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai em nós o fervor. Então, oração inicial. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, concedei-nos a vossa graça para que, auxiliados pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, possamos preparar-nos dignamente para acolher com a alma pura e o coração generoso e sincero a vinda do Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, abra o seu livrinho na página 7, onde nós estamos meditando esse segundo dia da novena, e vamos ouvir esse item 3 que tem o tema São José, exemplo de solidariedade. Vamos ouvir o nosso irmão João, missionário da família da Aliança, ler este texto. Vamos aguardar a leitura e prestar bastante atenção para o nosso coração ser tocado. Amém? São José, exemplo de solidariedade. Hoje, no segundo dia da novena, vamos olhar para a figura de São José. Vejam, no presépio, ele está sempre um pouco recuado, quase na sombra, olhando para o menino e amparando Maria e Jesus com a sua vigilância amorosa. Que figura São José! O Evangelho o define com uma só palavra: era justo. Vale a pena meditarmos nisso. Todos. Senhor, ajudai-nos a aprender do exemplo de São José. Penso que nos ajudará a lembrar que, quando a Bíblia diz que alguém é justo, quer dizer que é bom, que é reto, que está sempre ajustado com Deus. Ou seja, que está sempre em plena sintonia com Deus, com os seus preceitos e os seus pedidos. Numa palavra, que é santo. E que, por isso mesmo, é também íntegro e honesto com os outros. Que bonito! Parece-me que será ótimo meditarmos sobre o Natal de São José, porque ele teve um caminho sofrido, cheio de sombras e de luzes, até chegar ao Natal. E penso que poderemos ver como ele foi reto, no meio das dificuldades, como foi leal com Deus e com Maria naqueles momentos desconcertantes, em que não podia entender o que estava acontecendo. Todos. Senhor, ajudai-nos a aprender com o exemplo de São José. Que bom, né, gente? Depois de ouvir a leitura feita pelo nosso irmão João, a gente pode perceber tanta graciosidade com relação à figura de São José, a presença de São José no presépio, na vida da igreja, na vida de Jesus, na história de salvação, na minha e na sua história, né? Eu pude prestar atenção e o coração ser tocado durante a leitura do nosso irmão João, quando ele disse, logo aqui no início da página 7, né, que São José, quase na sombra, olhando para o menino e amparando Maria e Jesus com a sua vigilância amorosa. Este estar na sombra não significa não fazer nada, muito pelo contrário, é estar atento à vontade de Deus. E a gente sabe que o povo de Deus foi amparado pela sombra da misericórdia e o Divino Espírito Santo, assim como São José foi amparado, não é mesmo? Ele, amparado pela ação do Espírito Santo, pôde também amparar Maria e Jesus com toda a vigilância dele, de homem fiel ao plano de salvação.
do Pai. Que coisa maravilhosa. E mais um pouquinho à frente a gente vê aqui a característica que Deus ressalta em José, porque a gente pode ver que só Deus é bom, mas a bondade de Deus chega aos nossos corações humanos por graça e pura graça de Deus. Assim, a bondade e a justiça chegou no coração de José pela graça de Deus. E logo aqui na leitura diz que é bom, José é bom e reto, né? E ele, por ser bom e reto, era ajustado com Deus, ou seja, que está sempre em plena sintonia com Deus. Então, olha que coisa linda, José estava sempre em plena sintonia com Deus. Tanto é que quando ele ficou em dúvida em acolher a Maria, porque ela já estava grávida antes do casamento, ele quis, né, não defamá-la, ele estava rejeitando no coração. A palavra diz que José resolveu rejeitar Maria secretamente no coração, mas fisicamente, humanamente, ele acolheu Maria, né? Porque ele sabia que uma mulher grávida antes do casamento, a morte era certa e apedrejada, e ele amava Maria. Ele era um homem justo, ele acolheu Maria, mesmo diante daquela, vamos dizer, traição, que ele não tinha ainda conhecimento do fato, ele acolheu Maria fisicamente, mas o coração ficou distante e o coração ficou, vamos dizer assim, rejeitando Maria. Mas Deus foi ao encontro dele, porque quando Maria se abandonou ao plano de salvação, acolheu a história, né, o plano de salvação, o projeto de Deus para ela se entregou. Quando a gente acolhe Deus na nossa vida, acolhe o chamado de Deus, deseja ser cristão, a gente tem que ter consciência de que Deus, ele vai agir em nossa vida, vai agir em nós, isso é real. E José, então, se colocou, né, diante de Deus, que ele tinha um objetivo, ele tinha um sonho a viver com Maria, uma família, montar uma família dentro das normas. E o que estava acontecendo era alguém fora daquilo que era normal e comum. Então, Deus veio entrando em sintonia através do anjo Gabriel e revelou o fato. E José imediatamente acolhe Maria, se casa com ela e se torna pai adotivo aqui na terra de Jesus, porque o pai de Jesus é o pai do céu. Então, José era um homem justo, agiu com justiça com Maria, era justo diante do plano de Deus, era justo diante de todas as situações. E quantas vezes, pequenas coisas, nós tornamos injustos, querendo colocar a nossa justiça, queremos ser o juiz, a juíza de cada situação, e muitas vezes abandonando, muitas vezes, vamos dizer, silenciando o nosso coração, rejeitando aquele irmão, aquele parente, aquele amigo, por algo que magoou, algo que saiu do seu plano, do seu projeto. Então olha para José, esse homem que foi justo, porque acolheu para si o projeto de Deus. E com isso se tornou feliz, não acolheu e saiu murmurando, não. Ele acolheu e viveu. Se você observar bem, José vivia pelas madrugadas correndo com Maria e José na proteção, porque o anjo só avisava ele quando ele estava em sonho, já reparou isso? E mesmo assim ele acordava com disposição, com coragem e ia em frente. Então José, esse homem justo, em sintonia com Deus, isso me chamou muita atenção. Mas aqui embaixo diz, né, sobre o Natal de São José, porque ele teve um caminho sofrido, cheio de sombras e de luzes, até chegar ao Natal, ali do nascimento de Jesus, e depois até passar o tempo da perseguição que ele teve que alimentar a família, ele teve que usar de inteligência, de sabedoria com aqueles presentes que Jesus ganhou, que também foi para o sustento do menino Jesus, né? Ouro, incenso e mirra, né? Principalmente o ouro que Jesus recebeu era para sustentar aquela criança, né, divina, que não dava tempo muito para José trabalhar, porque tinha que viver
fugindo. Mas Deus é o Deus da providência, assim como foi para a Sagrada Família, para mim e para você. Basta acreditar, basta crer, não é mesmo? Glórias e louvores a ti por esta grande bênção, esta misericórdia, esta bondade do Senhor. Olha que bênção, né? Então que o Senhor nos ajude a entender José, a compreender São José. Aqui tem um canto que a gente vai ler que fala da palavra. Bendita, bendita, bendita é a palavra do Senhor. Bendito, bendito quem a vive com amor. Você e eu poderemos ser esse bendito, essa bendita para viver a palavra de Deus com amor, né? A palavra de Deus escutai, no Evangelho Jesus vai falar, a justiça do reino do Pai procurai em primeiro lugar. Olha que bênção, bendita, 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 bendita é a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito é quem a vive com amor. Esse é o teu convite. Escutando a palavra de Deus do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo do 18 ao 25. E depois 2, do 13 a 23. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José antes de coabitar, e aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem imporás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta Isaías, né? Eis que uma virgem conceberás e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Ficará lá até que eu te avise. E vai procurar, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito chamei-te, meu filho. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grande lamento. É Raquel a chorar seus filhos, não quer consolação, porque não existem mais. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: Levanta-te, toma o menino e a sua mãe e retorna para a terra de Israel, porque morreram os que contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse que foi dito pelo profeta: serás chamados Nazareno. Isso é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ficar um pouquinho em silêncio para permitir que essa palavra entre no meu e no teu coração.
Interessante, né, que essa palavra é rica e, como eu já tinha falado para vocês, mostra essa disposição de José em servir a Deus, em assumir o plano de salvação sem murmurar, com muita confiança e força. Ele foi em frente porque também conhecia a palavra. Então a gente vê que José, né, era um homem de bem. José era justo, não é mesmo? Porque agia com justiça. E ele em nenhum momento deixou de ouvir a vontade de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, ele ouvia a Deus. Interessante, essa é a dica que São José vem dar para nós. Busque ouvir a vontade de Deus. Não saia tomando decisões, porque você pode tomar a decisão errada, né? Então, José era sempre avisado divinamente em sonhos, como diz a leitura, para tomar as decisões, para ir de acordo com o plano de salvação. Então Deus tem um plano de salvação para a minha vida e para a tua vida. Faz-se necessário orar, faz-se necessário estar atento como São José e acolher esse plano. Parar de resistir à vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Nós temos umas perguntinhas aqui para reflexão, na página 9. Diz aqui a primeira perguntinha. São José cuidou da Sagrada Família e sempre foi solidário. O que temos feito para que a nossa família seja solidária? Olha que interessante. Trazendo até esse fato para a vida, né? São José ele foi solidário. Primeiro com o plano de Deus, segundo com a Sagrada Família, se doando, se colocando até em risco de vida. E também durante esta caminhada, eu tenho certeza que São José buscava ajudar as pessoas de forma solidária. E você está agindo com solidariedade nesse tempo de pandemia? Está ouvindo alguém? Está ligando para alguém? Porque nós não podemos estar juntos devido à pandemia, mas você pode estar ligando para uma pessoa, você pode evangelizar ligando, fazendo uma ligação, passando uma mensagem, não é mesmo? Para a sua família, para um amigo, para um conhecido. Então vamos ser solidários na palavra, vamos ser solidários na partilha do alimento. Quantas pessoas sem alimento, quantas pessoas batendo nas portas. Qual grande graça esse gesto concreto de agir com solidariedade, chamando o vizinho, convocando um parente para doar esses alimentos. Então vamos estar atentos, porque de repente Deus pode colocar um irmão na tua porta e você não está querendo ser incomodado. Então preste atenção sobre isso. Amém? Não deixe passar a graça da solidariedade sendo exteriorizada na ajuda do irmão próximo. Não é mesmo? Que bênção. Deus nos chama a sermos fiéis à missão que nos confia. Tenho aceitado cumprir a vontade de Deus na minha vida? Às vezes a gente fica falando, eu sonhei outra coisa para a minha vida. Você pode ter sonhado outra coisa, mas Deus acha que esse é o caminho melhor. Então vive esse caminho com alegria, com satisfação, com ânimo, com felicidade. Busque estar fazendo a vontade de Deus. Ah, mas é difícil porque você é resistente. É difícil porque você não vê nos pequenos detalhes a grandeza de Deus, o livramento de Deus, a bondade de Deus. Começa a refletir, se eu tivesse ido por ali, eu poderia ter sido assaltado. Se eu tivesse pego esse ônibus poderia bater, teve um acidente. Começa a ver o carinho e a atenção de Deus para com você. E vai em frente, não desiste, não desanime. Vive esse tempo do advento preparando seu coração para essa graça do acolhimento a Jesus. Que bênção, né? No item 7, aqui da página 9, diz o seguinte: realmente não foi nada fácil para José, né? Não teve moleza nenhuma. Lembremos-nos do Evangelho. São Marcos conta que depois de Maria ter concebido por virtude do Espírito Santo, José, seu esposo, que era um homem justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente, né? Precisamos refletir bem sobre essas palavras, pois não é na hora que se apanha todo o seu sentido, né? O que fica claro desde o começo, porque o Evangelho diz explicitamente e que José resolveu abandonar Maria secretamente porque era justo, precisamente porque era justo. Esse foi o motivo, porque se ele fosse injusto, ele ia mandá-la embora e ela morrer apedrejada. Mas ele, com a justiça de um homem de Deus, acolheu a Maria, embora rejeitando no coração. Inspirou o texto sagrado de São Mateus:
quis mostrar-nos com essas palavras que a resolução de José foi um ato de bondade e retidão. Realmente, José abrindo mão do sonho dele de construir a família de outro jeito, né? Quando acolheu Maria, ele foi bom, foi justo. Ainda continuando na página 9, com certeza foi isso. José percebeu a gravidez de Maria, que era um tremendo mistério entre ela e Deus. E aqui começou a sua reação, que eu acho comovente. Em nenhum momento quis pensar mal dela. É verdade, ele ficou assim, eu não estou entendendo. Nem por um segundo admitiu a possibilidade que nela houvesse a menor sombra de pecado ou de traição. Todos, né? Lê daí. Ele a amava, ele a conhecia, ele a percebia a pureza santíssima dos olhos, dos gestos, da alma de Maria. Quem nos dera ter um coração tão nobre e generoso como o dele. Esta é a grande lição que José nos dá hoje. Olha que lindo, gente. Vamos pedir-lhe que nos ajude a ser justo, a ser reto e a não torcer os caminhos da consciência com os desvios do interesse e da vaidade. Que nos ensine também a ser reto nos nossos juízos sobre os outros, né? Às vezes julgamos as pessoas e não pensar precipitadamente nem julgar mal, que nos ensine a estar sempre em sintonia com o que Deus quer. Pensemos que se a partir de hoje a nossa história se pudesse escrever um pouco em harmonia com a vontade de Deus, com o que ele nos diz no fundo de consciência, teríamos aproveitado muito bem este segundo dia da novena, não é verdade? Todos, ó Deus de bondade, que nos deste Maria e José como exemplo, concedei-nos imitar as suas virtudes para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fatos da vida. José, como um bom esposo, pai dedicado, trabalhava dia e noite para prover a necessidade da família. Sempre trazia uma rosa para sua esposa. Toda semana para Gabriel, seu filho, tinha sempre tempo para estudar e brincar ao final do dia. Além disso, todos os domingos era sagrado receberem em casa para o almoço os demais familiares, principalmente os primos do Gabriel, que vinham para brincar. Às vezes a brincadeira era tão divertida que não queria ir embora. Uma família muito feliz que crescia cada dia no amor. Que bênção, né, gente? Vamos entregar todas as intenções que nós temos no nosso coração, aprendendo com São José a justiça, ser reto, não julgar ninguém, acolher, principalmente não julgar logo pelas aparências, né? Que temos essa vontade de querer sair julgando as pessoas. Isso não é do agrado de Deus. Deixa Deus agir, deixa a graça de Deus ser manifestada. Que maravilha, né, gente? Quantas coisas estamos aprendendo. Então, São José nos ensine a ser reto, nos ensine a acolher, nos ensine a não, né, desprezar ninguém com o coração, mas a ouvir a vontade de Deus como tu ouviste, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bênção, né? Aprendermos com José a retidão, a justiça, né? Então, nós temos um gesto concreto nessa novena, que é a doação do alimento não perecível, aqui na capela, o Marechal para as famílias carentes, famílias necessitadas. Vamos aguardar até o próximo encontro,
né, que é o terceiro dia da novena, mas vamos meditar, vamos permitir que a palavra de Deus faça obra nova em nossa vida, porque desejamos ser melhores, desejamos já começar a viver o Natal do Senhor Jesus no meu coração, que Natal é o tempo da manifestação da salvação, da misericórdia. Então já podemos ir experimentando essa salvação e essa misericórdia, abrindo o coração para Jesus, para Maria, para José. Amém? Então nós estamos com essa novena, sempre online, e convido a vocês a visitar o nosso canal do YouTube da Missão Aliança Sagrada, e que temos outras coisas no nosso canal, outros movimentos, temos leitura do Salmo, temos Pergunta e Responderemos, temos estudo do catecismo, estudo do eclesiástico. Vamos participar, vamos visitar, se inscreva no nosso canal, toca o sininho. E, gente, prepara o seu coração. Não se empenhe só em arrumar a casa, em comprar presente, comprar roupa nova e pensar na ceia do Natal, mas pense em, primeiramente, arrumar o seu coração, ajudar a família a arrumar o coração de cada um para acolher esse bem maior que é a força, né, de Jesus, é a grande graça do milagre da mudança de vida. Rapaz, gente, que alegria! Vamos continuar firmes? Até o próximo encontro, que será o terceiro dia da novena. A paz, meus irmãos e minhas irmãs.